Olá, caros alunos e caras alunas. Sejam bem-vindos a mais uma aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Sou Miguel Garcia, professor da disciplina Ciências da Terra e da Vida, 8º ano. Antes de começarmos a nossa aula, vou relembrar-vos sobre as recomendações acerca da Covid-19. Usem sempre as máscaras, lavem as mãos com água e sabão, muitas vezes durante o dia, e mantenham-se o distanciamento social. Agora, vamos conhecer o sumário da nossa aula. Prestem atenção. Como sumário para a nossa aula de hoje, trouxemos o seguinte: recursos hídricos. E também vamos ver gestão sustentável dos recursos hídricos. Podem abrir o vosso livro na página 21 a 27. Da mesma forma, vamos conhecer os objetivos que traçamos para esta aula. Prestem atenção. Como objetivo, trouxemos o seguinte: abordar o conceito dos recursos hídricos, indicar a importância da água para a vida na Terra, identificar os fatores que contribuem para a degradação dos recursos hídricos, apontar as causas e as consequências da poluição dos recursos hídricos e apresentar as medidas para uma gestão racional e sustentável dos recursos hídricos. Mas, antes de começarmos a nossa aula, vamos relembrar o que aprendemos na aula passada. Prestem atenção. Na aula passada nós vimos os seguintes conceitos. Abordamos o conceito da desflorestação. Falamos da importância das florestas para a vida no planeta Terra. Apontamos as causas e consequências da desflorestação. Traçamos algumas medidas que devem ser tomadas para a proteção e conservação das florestas. Agora, vamos entrar na nossa aula de hoje. Vamos ver o que é, ou então vamos definir os recursos hídricos. Recursos hídricos. Se repararam na imagem, temos ali a imagem que está a representar os recursos hídricos. Quer dizer, então, que nós já sabemos o que são recursos hídricos, não é? Muito bem, temos como conceito que recursos hídricos são os depósitos da água superficial ou subterrânea que se encontram à disposição do homem. Ainda podemos ver que recursos hídricos corresponde a toda a água existente na Terra que pode ser utilizada nas atividades humanas. Então, falar de recursos hídricos são coisas que nós já temos conhecimento, não é? No ano passado, por exemplo, falaram sobre o ciclo da água, também já falaram da hidrosfera, não é? Que são subsistemas terrestres, um dos subsistemas terrestres. E para este ano, vamos continuar a falar de recursos hídricos porque são conteúdos muito importantes. Não se cansam de falar disso, por isso também prestem atenção ainda. Vamos lá então. Temos ali uma imagem que representa o ciclo da água. Alguém sabe por que se diz ciclo de água? Com certeza, não é? Onde começa o ciclo da água e onde termina? Alguém sabe onde começa? Muito bem. Boa, não é? O ciclo da água não tem começo, não tem fim, não é? Porque é um ciclo. Se é um ciclo, não há início nem fim. Então, o que é que há no ciclo da água? Vamos prestar atenção na imagem. Temos ali a imagem que representa o ciclo da água. Se podemos reparar ali, pelas imagens, que não há um início nem um fim do ciclo da água. Então, o que é que acontece? O que acontece no ciclo da água? Há processos, não é? Acontecem processos, por isso que se diz que são ciclo. E podemos ver que para acontecer o ciclo da água, primeiro temos a evaporação, não é? A evaporação da água.
E onde é que começa a evaporação? A evaporação, não é? Começa, ou aliás, é a evaporação da água dos mares, dos lagos, não é? Mas também temos a transpiração dos animais, mesmo também a respiração dos seres vivos, inclusive o homem, não é? Contribui para esse ciclo de água, começando desta forma, não é? Então, com o vapor de água sobe para a atmosfera, ali, o que é que acontece com o vapor de água? Muito bem, o vapor de água, ao chegar à atmosfera, condensa-se, não é? Isto é, transforma-se em nuvens, não é? E ao transformar-se em nuvens, o que é que acontece com as nuvens? Boa! As nuvens, o que é que fazem com as nuvens? As nuvens transportam-se, não é? Ou seja, acumulam-se na atmosfera. Ao acumular na atmosfera, o que é que acontece? Muito bem, o que acontece é que na atmosfera, o que é pesado não pode parar na atmosfera, não é? Certo? Então, desta forma, ocorre a precipitação, ou então a chuva, cai em forma de chuva, devido a algumas condições que encontra na atmosfera. Caindo em forma de precipitação, não é? Então, chegando à superfície terrestre, parte desta água, não é? É absorvido pelas plantas, mas também alimenta os lençóis freáticos e parte escorre para o mar. E também acontece da mesma forma. Aliás, continua o processo. A água evapora novamente, como já tínhamos visto anteriormente, continua o processo de ciclo de água. Por isso que se diz, nós não sabemos onde começa e nem onde termina. Agora, recapitulando o que vimos acerca do ciclo da água ou ciclo hidrológico, vamos ver então os processos que acontecem no ciclo da água. Primeiro acontece a evaporação, ou então evapotranspiração. A seguir, a condensação. De seguida, a precipitação e, por último, a infiltração. Esses são os processos que acontecem durante o ciclo da água ou ciclo hidrológico. Prosseguindo com a nossa aula, vamos conhecer algumas importâncias dos recursos hídricos. Importância dos recursos hídricos. A água é um recurso natural, um bem essencial para todos, provavelmente o mais utilizado pelo ser humano no seu dia a dia, pois serve para, vamos prestar atenção na imagem, preparar os alimentos, ainda serve para dar aos animais, serve para praticar a agricultura. Mas não é só isso que é a importância, não é? Toda a gente sabe disso, meninos, não é? Quem quer apresentar mais outras importâncias dos recursos hídricos? Muito bem, os recursos hídricos é a mesma coisa que falar da água. Então, qual é a importância da água? Por exemplo, em casa, para que serve a água? Utilizamos a água em quê? Muito bem, não é? Para tomar o banho, sim. Para lavar os nossos vestuários, ou mesmo a nossa casa, sim. Para que mais serve? Muito bem, a água também serve para preparar os nossos alimentos, como já vimos ali. Há muitas importâncias da água, não é? Então vamos lá continuar ainda a falar da água. Para isso vamos ver alguns fatores que contribuem para que os recursos hídricos, ou então para que a água se torne um bem escasso. E um desses fatores é o desvio das águas dos rios. Bem, falar dos rios é um pouco abstrato porque nós em Cabo Verde não temos rios. Mas o que temos na imagem mostra-nos a imagem de um rio. É o que acontece naturalmente. O rio é um recurso que acontece naturalmente, não é? Então, desvio desses recursos para outros fins, o que é que acontece? Acarreta ou então prejudica esse precioso líquido. Vamos ver ainda um outro fator
que é exploração excessiva. Agora, exploração excessiva para quê? Sim, principalmente para a prática da agricultura, não é? Exploramos muita água, principalmente as águas subterrâneas, para a prática da agricultura. Torna escasso esse bem precioso. Continuando ainda a falar dos fatores, temos ali a poluição das reservas. Prestem atenção na imagem que temos ali. A imagem está a nos mostrar o que é? Os esgotos, não é? Os esgotos também contribuem para a escassez, não é? Quando polui a água fica imprópria, então torna-se escasso. Mas não é somente isso, temos ali também na imagem o uso de pesticidas ou adubos na agricultura. O que é que acontece com o uso desses produtos químicos? Contaminam o solo e, provavelmente, aliás, consequentemente, contaminam a água subterrânea. Por isso, torna-se um bem muito escasso. Prosseguindo com a nossa aula, vamos ver agora as causas da poluição dos recursos hídricos. Uma das causas da poluição dos recursos hídricos é o uso de adubos químicos ou pesticidas na agricultura. Mas ainda temos uma outra causa, que é o excremento proveniente da pecuária. Continuando ainda, temos o lixo produzido pelas populações. Se repararem, meninos, as causas que nós indicamos ali são praticadas pelos seres humanos. Então, temos de ter muito cuidado com a nossa prática, ou então com a nossa atitude, porque senão estamos a pôr em causa a nossa própria vida, ou a vida do nosso planeta. Prestem atenção agora nos poluentes que temos na água, não é? Agora vamos falar dos poluentes mais comuns da água. Temos as pesticidas que usamos nas agriculturas. Mas esse uso de pesticida, meninos, não é na agricultura que nós praticamos para a subsistência, não é? São pesticidas usados nas grandes agriculturas, não é? Agricultura industrial, não é? Agricultura de subsistência. São esses usos que prejudicam ou então que contaminam o nosso recurso hídrico. Continuando ainda, temos a matéria orgânica, também um outro poluente que encontramos na água. Esses poluentes, a matéria orgânica, são restos de coisas que nós usamos. Também são restos de qualquer excremento dos animais, das plantas, não é? Como podemos ver na imagem, não é? São coisas que nós usamos e que poluem a água por causa de um mau tratamento. Ainda temos o petróleo, não é? É um outro poluente muito prejudicial também que polui de que maneira a nossa água. Ainda temos os fosfatos. Se repararem ali na imagem, a nossa imagem, temos ali uma atividade praticada por nós em casa, não é? Quando estamos a lavar os nossos equipamentos da cozinha. Toda a gente agora gosta de usar principalmente os detergentes, mas vamos ter muito cuidado e fazer com que usamos esse recurso ou então esse detergente de uma forma reduzida, porque prejudica de que maneira a nossa própria vida, embora são úteis. Agora vamos ver as consequências da poluição da água. Claro, já vimos as causas da poluição, então essas causas trouxeram algumas consequências. Uma das consequências é a contaminação de águas superficiais ou subterrâneas. Ainda temos outra consequência, que é a contaminação e morte de peixes e moluscos e morte do fitoplâncton. O que quer dizer fitoplâncton? São micro-organismos que nós encontramos na superfície da água, principalmente as águas marinhas. Eles são protetores dos seres vivos que existem nas águas marinhas ou nos oceanos. São produtores, também são fotossintetizadores. Vamos ver agora a gestão sustentável dos recursos hídricos. Uma das formas
de fazer uma gestão sustentável dos recursos hídricos é fazer a poupança no uso doméstico ou então fazer a reutilização da água. Também uma outra forma é a reciclagem das águas residuais nos ETAR, isto é, na estação de tratamento de águas residuais. Ainda uma outra forma de fazer uma gestão sustentável dos recursos hídricos é fazer uma distribuição justa e equitativa. Ainda utilizar sistemas de irrigação moderna ou então sistema de rega gota a gota. Se repararem ali nas imagens, meninos, principalmente na distribuição justa e equitativa, vamos lá ver o que está a acontecer. Muitas vezes nós encontramos esta situação na nossa própria comunidade, não é? E isso não é correto, porque não está a ser distribuída de uma forma justa. Porque essa água é a água imprópria para beber, não é? Mas ali temos a realidade. E muitas vezes enfrentamos com esta situação na nossa comunidade. E para isso, temos que chamar a atenção dos nossos autoridades no que diz respeito à distribuição das águas. Continuando com a nossa aula, e como sei que estavam com muita atenção, vamos realizar um pequeno exercício. Prestem atenção no nosso exercício. A água é uma substância presente em grande quantidade na superfície terrestre, sendo encontrada nos estados líquidos, gasosos e sólidos. 1.1 diz o seguinte: das opções seguintes, assinala a opção correta. 1.1.1 diz: constituem maiores reservatórios de água no planeta. A linha A, os rios. A linha B, os lagos. A linha C, os oceanos. E a linha D, os organismos vivos. Vou dar um tempo para pensar nas respostas. Encontraram as respostas? Qual é a maior concentração de água no planeta? Vamos lá conferir. Constituem maiores reservatórios de água no planeta. Constituem maiores reservatórios de água no planeta. A linha C, os oceanos. Conseguiram o mesmo resultado? Claro que sim. Muito bem, então, obrigado.
Agora vamos continuar ainda com a segunda ou o segundo exercício, porque temos mais um exercício. Prestem atenção ali. O nosso segundo exercício diz o seguinte: devido à escassez da água em Cabo Verde, devemos poupar e gerir esse bem tão precioso. 2.1. Das opções abaixo indicadas, escolhe aquelas que consideras ser as melhores para uma gestão racional e sustentável dos recursos hídricos. A linha A temos o seguinte: regar o jardim na hora de menor temperatura. B. Manter a torneira aberta durante a lavagem da louça. C. Reutilizar a água de diferentes tarefas. D. Reciclar as águas residuais. E E. Usar muito detergente. Vamos ter um tempinho para pensarem na resposta. Das opções abaixo indicadas, escolhe aquelas que consideras ser as melhores para uma gestão racional e sustentável dos recursos hídricos. Qual é que escolheram? A. Regar o jardim na hora de menor temperatura. E a linha C. Reutilizar a água de diferentes tarefas. A linha D. Reciclar as águas residuais. Conseguiram? Claro que sim. Sei que estão com atenção e acompanharam com muita atenção, não é? Obrigado, então. Da mesma forma, para praticarem em casa, vou deixar um pequeno exercício. O nosso trabalho de casa é o seguinte: diz justificando por que razão se pode afirmar que a água é um bem essencial à vida. Número 2, elabora um plano de ação que visa diminuir o consumo da água em sua casa ou na sua escola. Caso encontrarem alguma dúvida, podem contar com o vosso professor ou então encarregados de educação. Para finalizar, vamos recordar o que nós vimos durante a nossa aula. Síntese da nossa aula. Na nossa aula de hoje, nós damos o conceito dos recursos hídricos e vimos a importância da água ou dos recursos hídricos para a vida na Terra. Também apresentamos algumas causas
e consequências da poluição dos recursos hídricos. Vimos também os poluentes considerados mais comuns na água e, claro, não podia ficar de fora medidas para uma gestão racional e sustentável dos recursos hídricos. Estamos no fim de mais uma aula no programa Aprender a Estudar em Casa. Obrigado pela vossa presença e participação.